Pessoal, estamos aqui mais uma vez. Agora vamos para a nossa continuação resolvendo as questões do Enem 2014. Então vamos continuar com a questão 6. Ao deflagrar-se com a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 a 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi a atração de empresas estrangeiras? Não, gente. Em uma crise não tem como ter atração de empresas estrangeiras, por isso está incorreta a letra A. B. Reformulação do sistema fundiário? Não, até precisava ter uma reformulação nessa época, mas nesse contexto de 1900 e poucos aqui, não houve uma reformulação. A reformulação do sistema fundiário ocorreu mais tarde, então não pode ser a letra B também. Letra C. Incremento da mão de obra imigrante? Não, em uma crise não é necessária mão de obra imigrante, então não tinha necessidade de trazer mão de obra imigrante porque eles estavam vivendo uma crise, então não faz sentido a letra C, por isso está incorreta a letra C. Letra D. Desenvolvimento de política industrial. Sim, correto letra D, porque nesse contexto em que estava uma crise devido à Primeira Guerra Mundial, que se formou essa crise entre os países, então houve meio que um desenvolvimento forçado da indústria no Brasil, porque os produtores de café, eles não conseguiam vender, exportar seu produto para o exterior. Por isso houve meio que uma política de desenvolvimento, de uma política industrial forçada no Brasil nesse período. Por isso está correta a letra D. Letra E. Financiamento de pequenos agricultores? Não, no contexto da época, o governo não estaria preocupado no financiamento de pequenos agricultores. Por isso, também está incorreta a letra E. Portanto, questão 6 do Enem 2014, gabarito letra D. Vamos para a próxima. Questão 7. Mas plantar para dividir. Não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que colhe é dividido com quem não planta nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão. Mesmo os olhos cheios de água e com dor no coração, vou pro rio carregar massas para os pedreiros em construção. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão, mas plantar para dividir, não faço mais isso não. No trecho da canção, composta na década de 1960, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com letra A. A distribuição desigual da produção? Sim, está correta. É exatamente o que está retratando no texto, a distribuição. Como está aqui, ó. O que eu colho é dividido com quem não planta nada. Então, isso daqui retrata o que está na letra A, uma distribuição desigual da produção. Então, logo de cara já está correta a letra A. Letra B. Os financiamentos feitos ao produtor rural? Não. O texto não fala sobre financiamentos, então não pode ser a letra B. Letra C. A ausência de escolas técnicas no campo? Não, né, gente? Não tem muito a ver com escolas técnicas. O texto não retrata nada disso, então também não pode ser a letra C. D. Os empecilhos advindos das secas prolongadas? Não, assim como está no texto mesmo está retratado. Está chovendo no sertão, então não pode ser a letra D.
Letra E. A precariedade de insumos no trabalho no campo. Até havia essa precariedade na época, mas não é o que está tratando. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Questão 8. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa Setentrional. Antes de ser transmitido à América, sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma espécie de elementos tomada de empréstimo ou espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da assimilação dos valores de povos exóticos. Não é muito de uma assimilação, até tem um pouco dessa assimilação citada no texto, mas não é bem isso que a questão está pedindo aqui, então não pode ser a letra A. Letra B. Experimentação de hábitos sociais variados. Tem também um pouco dessa experimentação, mas eles querem saber qual é o resultado disso, de tudo que está no texto, de onde que tem, qual é o resultado disso. Então, não é experimentação, não pode ser letra B também. Letra C. Recuperação de heranças da antiguidade clássica. Não é questão de uma recuperação. Apesar de todas essas primeiras questões fazerem sentido, não é o que está pedindo o exercício. Vocês têm que ver qual que é a opção que melhor se encaixa no enunciado, no que está pedindo no enunciado. Então, também não pode ser letra C. Letra D. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Sim, é exatamente o que se trata no texto. Como está aqui, ó, o garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas. Material inventado na China, por um processo inventado na Alemanha. Então, tudo isso daqui resulta em uma fusão de tradições culturais diferentes, que é o resultado que temos hoje. Então, está correta a letra D. Letra E. Valorização do comportamento de grupos privilegiados. Não se trata de grupos privilegiados, mas sim de grupos antigos que criaram esses costumes, que vieram para os dias atuais fazendo essa fusão de elementos culturais diferentes. Então, por isso, está correta a letra D e não faz sentido a letra E. Então, está incorreta a letra E. Enem, questão número 8 do Enem 2014, gabarito letra D. Vamos para a próxima. Questão 9. Texto 1 é um mapa. Há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. Texto 2. A Índia deu um passo no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de créditos ou telefones celulares ou cobrar contas em atraso. Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no: a aceitação de diferenças culturais? Não é o que está exposto nos dois textos. Não é isso que implica no processo de territorialização. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Adequação à posição geográfica? Não, isso não se dá por posicionamento geográfico. Isso está implícito em outra questão. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Incremento de ensino superior. Nenhum dos dois textos fala sobre a questão de ensino superior. Então, não pode ser letra C. Letra D. Qualidade da rede logística? Não, gente, não está falando da qualidade da rede logística. Então, não pode ser letra D. Letra E. O custo da mão de obra local.
correto, letra E. Por que está correto? Está aqui no texto. Esta aqui é a região dos países onde fica localizado a Índia, que está no texto 2. Então, desculpa, gente, tive um probleminha aqui. Então, no 2 está escrito: a Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo. Então, isso daqui quer dizer que tem muitos indianos trabalhando com isso. E por que que tem tantos indianos em tantas regiões, nessa região aqui trabalhando? Porque o custo da mão de obra nessa região é muito barato. Por isso tem tanta gente trabalhando com esse setor. Por isso há a territorialização desse território. Por conta do custo da mão de obra, as empresas buscam esse local como mão de obra barata e vendem para todo mundo. Por isso está correta a letra E. Questão número 10. O jovem espanhol Daniel se sente perdido. Seu diploma de desenhista industrial e seu autoconhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo, mas a taxa de desemprego, que supera 52% entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que seu futuro profissional não está na Espanha, com o de pelo menos 120 mil conterrâneos que emigraram nos últimos 2 anos. O irmão dele, que é engenheiro agrônomo, conseguiu um emprego no Chile. Atualmente, Daniel participa de uma oficina de procura de emprego em países como Brasil, Alemanha e China. A oficina é oferecida por uma universidade espanhola. A situação ilustra uma crise econômica que implica na valorização do trabalho Fabril não está falando de fábricas, de trabalho de fábricas, mas sim de uma migração que ocorre por conta do desemprego. Então, por isso, não pode ser a letra A. Letra B. Expansão dos recursos tecnológicos não fala sobre uma expansão de recursos tecnológicos, então não pode ser a letra B. Letra C. Exportação de mão de obra qualificada. Correto, é exatamente o que fala no texto sobre uma exportação. Aqui está. A taxa de desemprego na Espanha está no texto. A taxa de desemprego supera 52% entre os que têm mais de 25 anos. O desnorteio, ele está convencido de que seu futuro profissional não está na Espanha, então ele vai ter que migrar, como de pelo menos 120 mil conterrâneos espanhóis, no caso, que estão imigrando nos 2 últimos anos. O irmão dele é engenheiro agrônomo, conseguiu um emprego no Chile. Então, atualmente, Daniel participa de uma oficina de procura de emprego em países como Brasil, Alemanha e China, fora de seu país. A oficina é oferecida por uma universidade espanhola. Então, essa universidade do país dele que faz essa migração ocorrer. Então, por isso, está correta a letra C, exportação de mão de obra qualificada do próprio país dele, que é uma situação da crise econômica. Então, por isso, está correta a letra C. Letra D, diversificação dos mercados produtivos. Não fala sobre diversificação. Até tem uma diversificação de mercados produtivos dependendo do país que ele vá, mas não é o que está abordando nessa questão. Então, não pode ser letra D. Letra E, intensificação dos intercâmbios estudantis. Não é uma questão de intercâmbio, é uma questão de uma migração ali meio que forçada por conta da crise econômica. Então, não faz sentido ser a letra E, ficamos com a letra C. Gabarito da questão número 10 do Enem 2014, gabarito letra C. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.